Dou-vos as boas-vindas ao Boa Governança, o videocast do Jornal Económico e do Instituto Português de Corporate Governance, onde vamos debater os desafios que as organizações enfrentam na área da governance. Eu sou o Ricardo Santos Ferreira, tenho comigo, como habitualmente, o José Costa Pinto, membro da direção do IPCG e co-anfitrião desta iniciativa, e hoje a nossa convidada é a Ana Perestrelo de Oliveira. Mas antes da conversa com a nossa convidada, como sempre, as duas rúbricas do nosso programa. Antes de mais, agradeço aos dois a vossa presença. Primeiro, recordar e aprender. Desta vez trazemos o caso Parmalat, o gigante italiano dos laticínios, que protagonizou em 2003, quase 2 décadas, o que foi considerado na altura o maior escândalo financeiro de sempre na história europeia. Mesmo esquecendo estes superlativos, podemos dizer que foi um caso marcante. Estávamos aqui há pouco a dizer que era Enron europeia. José, o que é que podemos aprender com este caso? Houve muitas alterações depois do que aconteceu. Exatamente. Muito obrigado, Ricardo, pelas boas-vindas também. Boas-vindas à Ana também. Sempre um gosto de estar convosco. O caso Parmalat, como o Ricardo já disse, é muito equiparado ao Enron, mas o Enron europeu, o Enron que nós trouxemos aqui no terceiro episódio. E, de facto, pela sua dimensão, não só económica e financeira, estamos a falar de um grupo que, à data da sua falência, que fará no próximo mês 21 anos, contava com mais de 36 mil trabalhadores no mundo inteiro, estava em vários continentes, tinha quase 140 fábricas também espalhadas pelo mundo, depois tinha uma presença mediática e na vida das pessoas muito fortes, não só pelo produto que é, o leite, não é? Mas também porque investiu imenso em futebol, designadamente, não só no Brasil, sim, como cá em Portugal, tivemos um dos grandes clubes. E o Parma à cabeça. Exato, o Parma, já lá veio, e tinha a sua equipa da sua terra natal, o Parma, que entretanto também já não existe hoje em dia, pelo menos naquele fulgor futebolístico que teve. Teve também na Fórmula 1, que também era um desporto muito, na época também muito espalhado pelo mundo, e portanto estavam de facto aqui criados os ingredientes para ter essa força e essa dimensão social e económica. Depois, do ponto de vista do governance, o que é que se aprendeu com este caso? Uma vez mais, uma multiplicidade de veículos societários que foram sendo criados pela estrutura fora para, no fundo, tirar transparência àquilo que era o trabalho dos auditores e dos fiscalizadores, permitindo, com essa multiplicidade de sociedades, que os executivos começassem a usar essas diferentes sociedades em diferentes jurisdições para, através de operações intragrupo, começarem a esconder prejuízos, a terem financiamento em estruturas que já não o deviam ter, a criarem faturação fictícia e, portanto, tudo isso foi sendo criado muito à imagem também do que aprendemos no caso Enron. E, portanto, uma primeira lição, quando vemos uma multiplicação de veículos societários, uma extensão daquilo que são as estruturas dos grupos económicos, é aqui um sinal de preocupação. Porque isso depois acaba por maniatar fortemente a fiscalização, quando nós diversificamos as jurisdições, quando nós diversificamos o tipo de sociedades, estamos, de certa forma, a maniatar e a permitir que seja difícil, de facto, a quem tem que fiscalizar, ter uma visão de conjunto. E, portanto, essa é outra lição que nós temos que tirar. Depois, infelizmente também aqui, muitos gatekeepers, auditores, contabilistas, advogados também, não nos excluímos disso, infelizmente, tal como falávamos para o Enron, onde muitos tinham que dizer que não, disseram que sim, e, portanto, multiplicou-se uma bola de neve até dimensões de facto que foram catastróficas para muitos investidores privados. E aqui era um ponto também muito importante. Do ponto de vista financeiro e económico, este grupo apresentava um cenário muito pouco característico. Porque, por um lado, tinha uma elevada disponibilidade de caixa, ou seja, quem olhava para as contas parecia que o grupo tinha muita disponibilidade de dinheiro, ao mesmo tempo que tinha muita dívida. E muita dívida, designadamente dívida obrigacionista. Aliás, no último ano, em 2002, houve 2 empréstimos obrigacionistas, um de 200 e outro de 150 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de dinheiro privado, dos aforradores privados, que acabavam por entrar como credores deste grupo e que perderam todo o dinheiro. E isto, infelizmente, apesar de ser um cenário que, mesmo do ponto de vista teórico, embora tivesse tido alguns defensores, começou a fazer soar alguns alarmes, porque é que alguém com tanta caixa ainda assim se endividava tanto e procurava tanto
a dívida cara na altura. Mais tanta dívida, e começou a gerar algumas dúvidas. Infelizmente, menos dúvidas do que aquelas que devia ter gerado, porque seguramente se tinha evitado aquilo que é um dos casos que é conhecido como um dos maiores casos de subtração de dinheiro de um grupo económico a favor do chamado acionista com rosto, que era a família Tanzi, do Calixto Tanzi, que tinha sido o fundador. E depois, para que os nossos ouvintes percebam como é que depois tudo terminou, há um episódio que é bastante pitoresco, que acaba por terminar a queda do grupo, que é um dia em que os auditores pedem comprovativo da existência, da veracidade de uma conta bancária que nas contas aparecia como existindo numa sociedade do grupo nas Ilhas Caimão, no Bank of America, sediada nas Ilhas Caimão, de quase 4 milhões, e que no fundo dava uma cosmética bonita, embelezamento bonito às contas, e quando a família Tanzi tem que provar que essa conta existe, essa conta era falsa. E, portanto, aqueles 4 bis não existiam, o que depois provocou a queda do grupo. Com consequências na economia, consequências gigantes, na reorganização. Quase 40 mil trabalhadores, como começámos por dizer, várias jurisdições, e aliás, depois a marca ainda existe, e depois foi comprado por outros players do setor, mas na altura foi um impacto muito grande, o próprio governo italiano teve que intervir. Teve também aqui uma dimensão também judicial, o representante da empresa e dos credores acabou por ir aos Estados Unidos usar o sistema judicial americano porque era mais efetivo que o italiano. O sistema judicial italiano também não ficou nada bem nesta fotografia e teve estes impactos políticos, económicos, sociais muito grandes. Obrigado, José. Tempo agora para a segunda rúbrica, Comply or Explain, com um episódio da atualidade. E escolhemos para o episódio da atualidade um episódio mais geral. Nós temos assistido em Portugal, não só em Portugal, uma interseção entre as empresas e a justiça, como aconteceu no caso Parmalat, e temos casos de gestores constituídos arguidos, outros acusados, outros suspeitos ainda, e até governantes nestes quadros. E há casos em que deixam a gestão, há casos onde não deixam a gestão. Não parece haver uma regra uniforme. O que é que as boas práticas indicariam nestes quadros, falando no geral? Muito bem, falando no geral, aqui este explain, não é? Que nós procuramos quando de facto temos este conjunto avassalador de casos judiciais, muitos colocando também em causa administradores, ou enfim, investigando e acusando, e tem uma dimensão jurídica, porque é muito importante perceber que do ponto de vista jurídico e constitucional todas as pessoas têm direito à presunção de inocência e até existir uma sentença, uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, não suscetível de recurso, as pessoas são inocentes, é isso que diz a nossa Constituição, mas naquilo que importa às empresas, também temos que distinguir, e ainda antes de entrarmos na questão do governance, que há setores regulados, onde há processos de fit and proper, e há setores não regulados. Mas do ponto de vista do corporate governance, o que é importante, em primeiro lugar, chamar a atenção, é aquele princípio basilar de que one size does not fit all. Ou seja, nós não temos aqui regras prescritivas prévias que digam, quando acontece A, tem a consequência B. Portanto, o bom governance é que as próprias empresas possam definir as estruturas que têm e quem é que tem nos seus bordos. Porque as empresas são, em primeiro lugar, os seus acionistas e são eles que têm que definir. Agora, o que é importante nós dotarmos as empresas para que, quando estas situações aconteçam, a própria empresa tenha capacidade de produzir decisões e juízos que vão ao encontro daquilo que é a intenção dos seus acionistas e a proteção também de todos os seus stakeholders. E, efetivamente, o que é importante aqui é que existam políticas objetivas, claras, previamente definidas, de como tratar estas situações. E que existam também órgãos próprios dentro das sociedades que são chamados a produzir as suas opiniões baseado nessas políticas para poderem determinar o caso concreto, para não se cair nem numa arbitrariedade, porque a arbitrariedade aqui leva ao risco de as pessoas poderem, tentando salvaguardar a reputação da empresa, acabar por fazer um maior disparate. Pode também cair em situações de injustiça para os próprios individuais, porque reparem, ser acusado não é ser condenado. As pessoas terão direito a defender-se através dos meios que o sistema judicial lhes confere para se defenderem. Aliás, recentemente até houve um caso de acusação. A acusação nem sequer
vai necessariamente a julgamento. Ainda há uma fase processual penal, que é a instrução, que até pode evitar, ou pode ter como consequência nem sequer esses factos virem a ser julgados em tribunal. Portanto, o que é importante é que haja, de facto, órgãos preparados para analisar este tipo de situações, seja a comissão de ética, seja a comissão de avaliação, seja a comissão de governance, o que lhes queira chamar, e que dentro dessas comissões, e este é um ponto muito importante de governance, estejam pessoas independentes. Pessoas não só com experiência suficiente para avaliar, mas que elas próprias sejam independentes das pessoas sobre as quais estão a emitir parecer. E depois, nesse parecer, tem que ser o mais objetivos possíveis, perceber se aquele caso concreto, por um lado, afeta ou não afeta a própria reputação da empresa e, por outro lado, se afeta a capacidade daquelas pessoas em concreto exercerem as funções que têm confiadas por parte da administração, por parte dos acionistas, peço desculpa, e tendo em conta não só os interesses dos acionistas, mas todos os stakeholders da empresa. Isso é absolutamente fundamental. Portanto, políticas objetivas e bem definidas, órgãos compostos por pessoas independentes e capazes de avaliar, é o caminho certo para, quando estes imprevistos e estas situações aparecem, a empresa ter capacidade de julgar de forma mais objetiva possível e ponderando todos os interesses que estão em causa. Não é só os interesses das pessoas singulares, mas da pessoa coletiva, e olhar sempre para estes temas, não, que é um bocadinho o que se passa também com o fit and proper, não numa perspectiva de juízo punitivo, porque para isso nós temos tribunais, mas de preventivo, para a própria salvaguarda da reputação das empresas. Nós vemos nos setores regulados que a própria existência de suspeita é logo uma condicionante. Claro, e as próprias pessoas podem, até elas próprias, querem se afastar para não estar sujeitos a esse juízo. E nós estamos aqui a falar de sistemas que interagem com muitos princípios jurídicos e que, na sua aplicação em concreto, têm sempre que conformar estes princípios jurídicos da presunção da inocência, da liberdade económica, das pessoas terem que trabalhar e terem direito a ter as suas funções, e não é porque há uma acusação, como eu há pouco dizia, ou sequer uma investigação, que elas são culpadas ou podem ser vistas pelo Estado e pelo procedimento de justiça como pessoas efetivamente condenadas. E, portanto, há aqui uma ponderação muito importante que é preciso fazer. Por isso é que o governance nos ajuda. O governance, como eu dizia, não vem impor nada, vem dar diretrizes, vem dar boas práticas e, de facto, ter políticas ponderadas, objetivas e ter órgãos de pessoas independentes para a julgar no caso concreto é absolutamente determinante para que estas situações possam causar o menos dano possível às instituições e aos seus stakeholders, que é, no final do dia, o que importa mais. Obrigado, José. Vamos só fazer um breve intervalo. Regressamos já de seguida com a nossa conversa com a Ana Prestrelo Oliveira. Até já. Estamos de volta ao Boa Governança, o videocast do Jornal Económico e do IPCG, agora para uma conversa com Ana Prestrelo de Oliveira, advogada, of counsel da VDA, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é presidente do Conselho de Escola e faz parte do Conselho Científico. Ana, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Na nossa conversa vamos abordar os desafios de corporate governance no contexto das startups e do empreendedorismo. É um mundo à parte. Nós estamos a falar de estruturas, estivemos a falar da necessidade de haver camadas que ajudem a prever alguns eventos da vida empresarial. Quando falamos de startups são mais enxutas. Como é que se enfrentam os problemas de governance com uma estrutura mínima? Muito obrigada, antes de mais, obrigada pelo convite a ambos para estar aqui presente, é um grande gosto, sobretudo porque este tema das startups, na realidade, é verdadeiramente fascinante por isso, porque nós temos aqui uma área, uma flexibilidade gigante que não temos noutras áreas, noutros temas que têm falado aqui neste programa, e isso serve para o bem e serve para o mal. Ou seja, acho que há um primeiro aspecto que é importante ter em consideração, porque nós falamos muito em dar estrutura, em dar transparência, e vamos falar de certeza, mas é preciso perceber que as startups, como bem dizia, não são propriamente empresas iguais às outras. São empresas, nem são só pequenas e médias empresas, são empresas que se caracterizam por aquilo que às vezes chama, o José já me ouviu dizer isso, um
hacker way, não é? Uma forma a ideia de andar depressa, de partir coisas, de investir muito, demorar um bocadinho até ter lucros, para depois, então, termos um potencial de lucros grande. Isso condiciona um aspecto muito marcante, que é a estrutura de financiamento das empresas. Não é? A estrutura financeira de uma startup enfim, vai evoluindo ao longo do tempo, mas a partir de uma determinada dimensão, quando nós passamos os business angels e já estamos, se calhar, à procura de um investidor de capital de risco, de um segundo investidor de capital de risco, depois procuramos uma série de rondas de investimento de capital de risco, começamos a ter, além de outros financiadores e criadores, começamos a ter aqui toda uma escala de problemas e de conflitos que vão surgindo, pouca estrutura eventualmente criada, mas precisamos desta flexibilidade precisamente para ir gerindo estes investidores todos, porque nós não põem lá o dinheiro. E, portanto, é um equilíbrio muito difícil entre a flexibilidade, que é dada pelos contratos, enfim, aqui não se fala normalmente neste programa, porque numa empresa muito regulada, o setor bancário, nós não podemos ter acordos que escapem do controle em matérias importantes. Um acordo parasocial, que são estes acordos à margem dos estatutos, quando têm implicações de governance importantes, nas sociedades cotadas, nos bancos, nas empresas seguradoras, nós temos uma obrigação de publicitação. Quando chegamos a uma empresa não cotada, e as startups, obviamente, são um bom exemplo, nós não temos nada disso. E, portanto, temos uma área que se tem tornado cada vez mais polémica, que até se fala aqui e vejo cada vez mais dúvidas serem levantadas por académicos, mas também por práticos, a ponto de se gerar aqui um termo que é o stealth governance, ou seja, uma espécie de governance escondida, enfim, não vou dizer furtiva, mas uma governance que escapa um bocadinho ao controle. O que em si mesmo não é mau, no sentido em que se permite essa negociação, porque o investidor de capital de risco está a pôr dinheiro na empresa. Exato. Está a pôr dinheiro numa empresa que tem um risco, e por definição tem um risco grande, tem um potencial grande também de lucratividade, mas está a pôr dinheiro e durante não sei quanto tempo não vai conseguir ter lucros e o objetivo dele é sair de lá com um bom rendimento. E, portanto, ele vai ter de assegurar nos contratos, à parte dos estatutos, que garante o seu dinheiro e garante que valeu a pena aquele investimento. Portanto, isto gera aqui toda uma dinâmica difícil de gerir. Depois há aqui um aspecto também importante. Interrompa-me quando quiser. Isto é um tema de facto fascinante. É um aspecto muito importante, que é nós estamos a pensar nas startups que já chegaram a esta fase. Eu não quero... E são aquelas que mais nos têm de preocupar, porque são aquelas que estão no bom caminho, Sim. no caminho de crescimento e que precisam depois de se dotar das estruturas. Mas antes de chegarmos aqui, nós costumamos dizer que há aqui um ciclo de financiamento das startups que começa pelos chamados 3Fs, que são Family, Friends and Founder, Family and Friends. Eu agora estava a me enganar porque é aquela brincadeira do Family, Friends and Other Fools. Portanto, são aquela fase em que é quem confia naquele empresário. E aqui ainda o bootstrapping ainda vai funcionando, mas depois, a partir de certa altura, nós já não conseguimos... Temos uma necessidade de capital muito grande, mas que ainda não podemos ir bater à porta do investidor de capital de risco. E aqui entra uma outra área muito interessante, com implicações de governance completamente diferentes, que é a busca de financiamento junto das fintechs, seja as formas mais clássicas, hoje já clássicas dos crowdfundings, mas também as que são dadas pela blockchain, pelos smart contracts da blockchain, que permitem as finanças descentralizadas. As startups são um ecossistema fantástico para testar isto tudo. A emissão de tokens, como forma de... Antigamente falava-se nas ICOs, hoje fala-se na emissão de tokens, porque é mais fidedigno. Ou seja, são empresas que têm um potencial de financiamento fora dos investidores tradicionais, seja em equity, seja em capital, em dívida, muitíssimo grande. Como é que uma startup se prepara para aceder a essas formas? Para aceder a estas formas, aqui normalmente depende mais Não tendo estrutura. Exatamente. Portanto, nesta fase inicial, em que a empresa ainda não cresceu, está muito dependente do seu fundador. Nós temos depois um conflito muito grande entre o fundador e os novos... E nós assistimos não sei quantos casos recentes com os fundadores a serem expulsos da sua empresa, o que não é necessariamente mau sinal. Pode ser mau sinal, mas pode ser só sinal que a empresa está a crescer e que aquela pessoa já não é capaz de... Exatamente, já atingiu um estado de desenvolvimento que já não basta aquele papel de aconselhamento. Enfim, isto vindo disto de uma perspectiva um bocadinho resumida daquilo que é o papel do venture capitalist. Mas em relação às empresas que ainda não chegaram a esse ponto, estão muito dependentes da pessoa do fundador e das habilidades do fundador e dos empregados. Os trabalhadores, também é um aspecto da governance muito interessante das startups, é que nós em Portugal não incluímos muito os trabalhadores na governance. Temos regras de proteção dos trabalhadores e não nos preocupamos tanto, mesmo quando se fala hoje na sustentabilidade, a sustentabilidade é muito virada para
para o lado ambiental e se calhar menos para as pessoas, não é? Nas startups, o papel dos empregados, porque são realmente pessoas com conhecimento que é imprescindível, normalmente tem cláusulas nos contratos que os impedem de sair dali se não perdem as ações que adquiriram, etc. Tem, de facto, aqui um papel muito relevante. E, portanto, no fundo, o que nós precisamos é de conseguir passar do fundador para toda uma estrutura, ao mesmo tempo, quando já passámos esta fase, com não sei quantos outros credores, financiadores, no limite entre aquilo que é a proteção do investimento e o que é o controle sobre a empresa. Exatamente. Essa era a questão seguinte. O que é que trazem estes investidores, que já são mais estruturados, a uma operação que está a iniciar-se, mas que está a iniciar-se e está dependente? Não, tem um para o bem e para o mal em tudo. E há várias óticas, não é? Mas o investidor de capital de risco, eu aqui falo em sentido muito amplo, sem incluir os business angels, porque tem uma lógica um bocadinho diferente, mas todo o tipo de... No fundo, estamos a falar de fundos de investimento que investem em empresas que têm aqui um potencial de muito grande crescimento e um potencial muito grande de risco. Trazem muita coisa, trazem, além do dinheiro, muitas vezes, atenção, é um aspecto que é importante em termos de governance, é que é um dinheiro desproporcional àquilo com que ficam tipicamente em termos de direitos sobre a empresa. Não é forçoso, não é forçoso que assim seja, mas em muitos casos entram com muito mais montantes, seja em termos de equity, seja em termos de dívida, do que os direitos efetivos com que ficam, seja de uma perspectiva formal, seja de uma perspectiva material, porque não vai haver lucros durante muito tempo. Portanto, o investidor de capital de risco vai trazer uma coisa muito importante, que é uma grande preocupação com o seu dinheiro. E quem tem muita preocupação com o seu dinheiro tem uma grande preocupação com o sucesso da empresa. E é alguém que é experiente na escolha. Depois as empresas são muito diferentes. Há empresas que já têm capacidade negocial, que já podem ir procurar o investidor de capital de risco com o perfil mais adequado a si. Outras empresas têm de pegar no primeiro que lhes apareça e independentemente do perfil, precisam do dinheiro. É as regras da vida. Agora, independentemente de ser um ou de ser outro, o investidor de capital de risco tem um papel estratégico, tem um papel de aconselhamento. Mais uma vez, o fundador pode não adorar. Pode não adorar porque tem de partilhar o controle, se é que em muitos casos não está a ceder o controle. Mas isto não acontece só com os investidores de capital de risco. Quem está nestas empresas pode acontecer com um credor vulgar. Eu só queria pegar nesse ponto que eu acho que é muito interessante. É como é que nós, isso é uma preocupação do Instituto também, e temos falado muito de levar a governance às pequenas e médias empresas e aqui também às startups. Como é que nós conseguimos dotar os empreendedores também desta percepção de que no DNA dos seus projetos tem que estar, obviamente, a capacitação para perceber qual é o veículo jurídico que vão criar. Um tema que eu acho que já está hoje muito claro, a questão da propriedade industrial, intelectual, que no início também houve grandes desastres por causa disso, mas também do governance. Ou seja, como é que nós conseguimos explicar às pessoas que, mesmo que não vejam a vantagem imediata, que há um dia que se forem bem-sucedidos, e essa ideia de ser bem-sucedido tem que fazer parte da ambição do empreendedor, que vão precisar, de facto, ter uma estrutura de governance. E mais vale preocuparem-se com o tema desde o início. E às vezes preocupar-se com o tema é fazer atas, é reunirem. Exatamente. Reuniões periódicas. Sai muito mais barato fazer isso do que resolver os problemas a seguir, se é que eles são resolúveis, não é? E até em termos de estrutura. Uma vez havia um brasileiro dizia muita graça, dizia assim, que é este problema do fundador, não é? O fundador que concentra tudo, concentra o desenvolvimento do produto ou do serviço, concentra as decisões, tem uma agilidade enorme no seu processo de decisão, mas é aquela pessoa que, aqui na metáfora futebolística, que faz a finta no meio campo, desmarca-se, faz o cruzamento, ganha o canto, marca o canto e faz o cabeceamento para a baliza. Como é que isto é impossível numa empresa se quer escalar e se quer crescer, não é? Mas quando entra um investidor de capital de risco vai ter de se encolher e não tem alternativa. Entra-lhe um jogador em campo com o qual ele não tem qualquer hipótese de tentar jogar sozinho. Vai ter de passar a bola, forçosamente, e tentar agarrá-la. Torna-se, ou seja, há uma certa inversão de posições e muitas vezes as empresas não estão preparadas, e os fundadores, aqui personalizando, não estão efetivamente preparados, porque não querem estar, e é natural que não queiram estar, porque os investidores são investidores que têm uma perspectiva aqui, horizontes de investimento completamente diferentes. Tipicamente, o fundador quer ficar na empresa, o investidor de capital de risco, por definição, tem de querer, às vezes fica mais tempo do que seria normal, mas, por definição, estruturalmente, é um investimento que está pensado para sair, um prazo mais ou menos longo. Portanto, quando eu tenho um investidor cujo objetivo, desde o início, é o curto prazo,
e não tem mal nenhum, faz parte, vem cumprir ali um papel de transição fundamental. Nos casos bem-sucedidos, em Portugal não é tão frequente, mas nos casos bem-sucedidos acabariam com uma cotação em bolsa, ele teve ali um papel de ponte importantíssimo para aquela empresa. Mas há conflitos estruturais, porque temos, e por isso é que se calhar os investidores de capital de risco têm também de aceitar determinados deveres enquanto acionistas que estão na fronteira dos deveres com os administradores, porque muitas vezes estão aqui numa dupla. Aliás, é outro problema das startups, é a duplicação de papéis de toda a gente. Não é? O dos próprios fundadores estão em todo lado, mas os próprios investidores... É tudo muito fluido, porque os estatutos são umas coisas muito lineares, mesmo que sejam anónimas, porque as startups até podem ser sociedades anónimas, apesar de ter uma pequena dimensão, para ter mais flexibilidade na emissão de ações, mas sejam anónimas, sejam por cotas, o que está nos estatutos é muito pouco, e depois há toda aquela governance paralela, os próprios contratos de investimento, os parasociais, os contratos de investimento, que na verdade também muitas vezes é difícil distinguir entre um contrato de investimento e um parasocial, e mais uma vez, é normal, as empresas precisam disso, precisam dessa flexibilidade. Só que quando nós olhamos isto numa perspectiva mais de fora, obviamente que gera-se aqui uma situação em que esta confusão de papéis no futuro pode gerar dificuldades que noutros setores já estão altamente controladas. O Zé tem ali o Código de Governo das Sociedades. É verdade que está só pensado para as sociedades cotadas, mas no limite, estas empresas que nascem como startups vão crescendo com uma ambição, que não digo que seja necessariamente tornar-se uma sociedade cotada, mas são sociedades que estão pensadas também muitas vezes para serem vendidas. Depois depende de fundador para fundador, depende de pessoa para pessoa, mas a partir de um determinado grau de desenvolvimento, o que nós queremos é uma venda da empresa. Queremos fazer crescer a empresa, dar-lhe lucros, dar-lhe competitividade e vendê-la. E é um valor simpático. Nesta venda, obviamente que uma estrutura de governance, para a entrada na Bolsa, está fora de causa, não é? Claro. Mas mesmo não seja para a entrada na Bolsa, nenhum investidor quer entrar numa empresa que não tenha regras bem definidas. Portanto, se não tem, vai passar a ter nesse momento. Até porque muitos investidores depois têm que prestar contas a quem põe o capital dentro dos veículos. Tem que acabar, senão não sai dali. E há diferenças entre... Ana falava no caso português, subentendendo-se que há casos diferentes. Há um choque entre o mundo anglo-saxónico isso é uma pergunta, mundo europeu. É uma pergunta muito interessante. É uma questão com que nós nos confrontamos muito. Aqui mais até enquanto advogada, mas também em termos académicos, quer em termos teóricos, quer em termos práticos, mas quando se fala na prática, nós temos muita sensação de que o nosso direito, a nossa ordem jurídica é muito mais limitativa que nos Estados Unidos, Inglaterra, etc. Temos campos de liberdade e que em Portugal não é nada assim. Aliás, por causa disso, põe-se muito mais nestes acordos parasociais do que se poderia... Muita coisa podia ir para os estatutos e que nós achamos que não pode estar. Na verdade, não há assim uma diferença tão grande, porque se nós formos olhar para as nossas regras societárias, o que o nosso Código faz é abrir um conjunto de modelos de governo com regras de grande abertura do ponto de vista, quer, enfim, pensando aqui nos conflitos horizontais entre os vários sócios, quer do ponto de vista da distribuição de votos, por exemplo. Nós não temos de dar votos iguais a toda a gente, mesmo sem ser nas sociedades cotadas, temos margem para, além das ações sem voto, temos margem para cortar os votos a alguns, temos margem para dar mais lucros a uns do que a outros, temos margem para modelar o Conselho de Administração, o órgão de administração como for. É na cabeça que somos diferentes? Talvez não tanto, porque nós temos muitos investidores que vêm de fora, ou seja, acho que é uma espécie de mito, porque os investidores nacionais estão ao lado dos investidores internacionais. Os investidores internacionais querem pôr e vão pôr, não estão muito preocupados se está exatamente conforme com a lei portuguesa ou não, depois resolve-se o problema se não tiver. Mas muitas vezes até acham que não estão e está. Portanto, estão habituados a funcionar com um determinado modelo, muitas vezes até são cláusulas contratuais gerais. Ou seja, há um modelo que é importado para Portugal. Aliás, na Alemanha isso também é muito estudado. Sim. É engraçado o importar para a Alemanha das soluções dos Estados Unidos. Não é um problema, na realidade. Acho que se consegue enquadrar, não vou entrar aqui em explicações jurídicas, obviamente, mais detalhadas, mas a nossa lei das sociedades e o nosso Código Civil, para os contratos, para a parte contratual, são muito abertos. São muito mais abertos do que muitas vezes nós temos a ideia que são. Posso só acrescentar uma nota? Não juridicamente, temos aqui a professora Ana Pestrelo, que fala melhor do que ninguém. Não, mas eu acho que
também tem a ver com um bocadinho cultura e tem a ver com o ecossistema. Porque do ponto de vista jurídico... Do lado dos fundadores, sobretudo. Dos fundadores, ou seja, é um bocadinho... Eles, de facto, têm que colocar no seu ADN esta semente de que se querem crescer, não precisam só de dinheiro, precisam de governance, porque depois uma coisa traz a outra. Quando colocar uma fiscalização a sério na sua empresa, quando colocar independentes no seu board, quando criarem estruturas de facto de funcionamento e de direção e de fiscalização da sua empresa, se não tiverem isto e se não tiverem disponíveis para dar isto, mesmo numa altura em que eles fazem tudo, não é? Como a música, não é? É preciso perder para depois se ganhar. Aqui é preciso perder um bocadinho de poder ao início para depois se ganhar em escala. E eu acho que o que acontece relativamente a outras jurisdições, onde há mais financiamento, onde há um ambiente mais rico em termos de financiamento, as pessoas já vão com essa predisposição porque sabem que vão lá chegar a esse momento. E aqui acho que as pessoas ainda estão muito a olhar mais para o dia em que chegam lá, se chegarem lá, do que vão chegar lá. E têm que pensar que têm que jogar para ganhar. Ana, nós já ultrapassamos o nosso tempo e ainda temos os dois desafios para o nosso convidado. Mas antes disso, só para fecharmos esta parte, para os empreendedores, para os fundadores, para quem quer desenvolver um projeto, que conselho é que dá? Um minuto e meio. Aqui um conselho muito rápido é procurar aconselhamento jurídico antes. Enfim, inevitavelmente, se nós apanhamos, e o José sabe isso, quando nós apanhamos as coisas já com os conflitos gerados, já com o fundador encostado à parede, com o investidor de capital de risco, criou uma estrutura informal que lhe dá um poder desmesurado. Ou vice-versa. No caso dos investidores de capital de risco, obviamente que se aconselham antes. Claro. Os fundadores, há uma certa desigualdade de armas. Por muito bons que sejam no seu métier, eles não são necessariamente os melhores a gerir e têm de reconhecer isso. Reconhecer que precisam de ir buscar os melhores a gerir e procurar aconselhamento para tutelar a sua posição no meio disso, essencialmente. Ana, para terminarmos, uma sugestão de boa prática? Sugestão de boa prática. Bom, aqui, obviamente, há aqui uma que está latente, que nem vou agora repeti-la, que é profissionalizar, e é inevitável que no curso de vida de uma startup isso vai acontecer. E dentro dessa profissionalização, para concretizar um bocadinho, falavam aqui no último podcast, acho que era o último, dos administradores não executivos. Eu diria que isto é uma área que o papel de um administrador independente pode ser especialmente valioso. Eles não são obrigatórios e, normalmente, quando não há uma obrigatoriedade, e é difícil muitas vezes arranjar, por razões, contingências diversas, pode ser difícil sequer pensar em arranjar alguém independente para pôr num board numa empresa, mas é a única forma de, por um lado, trazer conhecimento, muitas vezes, mas, essencialmente, ter aqui um papel que numa startup não é só de controle, é também de equilíbrio. Não é? Eles estando equidistante de ambas as partes, sendo uma pessoa que ambos reconheçam essa capacidade, consegue ativamente, se tudo estiver bem estruturado e bem pensado, e se puser um administrador independente é porque provavelmente planearam bem as coisas, ele consegue cumprir este papel. E é algo que academicamente tem sido estudado com base em dados empíricos e que funciona. Funciona. Obviamente que não são o universo geral das startups que os têm, mas é um excelente exemplo de boa prática para qualquer empresa, mas para uma startup também. Última mesmo, uma sugestão cultural. Uma sugestão cultural. Eu estava aqui, enfim, não era essa que eu ia falar, mas estava aqui a ouvir falar sobre os fundadores controlarem a empresa e não resisto a sugerir uma coisa, uma série que imagino que possam conhecer, que é a Succession, do HBO, que de facto é um excelente exemplo é para outro tema, é para as empresas familiares, não é o 2, mas é irresistível porque é uma série que é fantástica, que é de facto um exemplo dos fundadores a controlarem os conflitos entre as várias gerações a surgirem. Mas aqui mais ligado ao tema de hoje, eu fazer uma sugestão relacionada com uma área muito engraçada, que é o investimento de capital de risco, mas através de organizações que existem apenas na blockchain, que são as DAOs. Basicamente estamos a falar, eu não demoro muito, prometo, mas estamos a falar no fundo, um feixe de contratos. É uma alternativa
às sociedades. Em vez das sociedades existirem como organização, estamos a falar de um feixe de smart contracts. Não vale a pena dar muitos detalhes, mas não são nada de contratos. São, no fundo, formas de automatização de processos na blockchain, que, no fundo, permitem programar tudo e automatizar tudo, nomeadamente a forma como as decisões são tomadas, sempre por maioria, com votos através de tokens, permitem uma distribuição automatizada de dividendos e permitem uma coisa interessante, que é investirem, por exemplo, nas startups escolhidas de acordo com determinados critérios que são pré-definidos, e depois as coisas têm de bater certo. E é muito engraçado do ponto de vista da governance, porque é o exemplo máximo de descentralização. DAO quer dizer Decentralized Autonomous Organization. E, portanto, são desafios um bocadinho ao contrário em termos de governance. Então trouxe, por acaso, é um livro organizado pela minha irmã, pelo António Garcia Rolo, que a Madalena é professora e o António é assistente quase professor da faculdade, que está em Open Access. É um livro que foi também patrocinado pelo Centro de Investigação de Direito Privado, porque valorizamos muito, eu sou também vice-presidente já agora, do Centro de Investigação de Direito Privado, e, portanto, fazemos esta aposta na ciência aberta, e isto é um conjunto de temas, nomeadamente de governance, que eu acho que são uma espécie de abrir de olhos para o futuro e para o presente, na realidade, muito interessante. Ana, muito obrigado. Obrigado, José. Ana. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Este foi mais um episódio, o episódio deste mês do Boa Governança. Está disponível em jornaleconómico.pt e em podcast nas principais plataformas. Nós voltamos à próxima conversa daqui a um mês. Obrigado.